Eliezer Gomes, é um amigo, né? A maior parte da igreja já conhece. Todas as vezes que eu chamo, ele nunca disse não, sempre diz, eis-me aqui, né? E tem sido uma bênção todas as vezes que está aqui conosco. Estamos com algumas visitas, irmã Maria, está lá atrás, junto com a Eliane, Sabrina, seja bem-vinda, e Gabriela, seja bem-vinda, Gabriela. Deus abençoe a vida de vocês, seja a primeira de muitas que venham nos visitar. Chama agora nosso pastor aqui na frente, estarei orando por ele, mas depois ele vai orar de novo. A oração nunca, como eu sempre digo, nunca é demais. Vamos impor as mãos sobre a vida do pastor Eliezer. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, ó Pai, pelo teu servo que tem uma palavra nessa noite para os nossos corações, uma palavra que não é dele, mas uma palavra tua, Pai. Que o Senhor possa usá-lo poderosamente nessa noite, Pai. Que os nossos corações estejam, Pai, como aquele solo bom, Senhor, que recebe a palavra e frutifica em nós, Senhor. É isso que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, amados, amém? Glória a Deus. É com muita alegria que eu me encontro aqui nessa casa mais uma vez. Louvo a Deus pela vida do pastor Rogério, da sua família. Louvo a Deus por cada vida, por cada família aqui representada. Trago um abraço da minha igreja, Ministério Apostólico Santificando Vidas, ali em Marambaia, e do meu líder, apóstolo Iraque. Assim como o pastor Rogério falou, né, que ele me convida, eu estou sempre disposto a estar aqui, é porque ele é meu amigo e eu tenho muito prazer e muita alegria em estar com os irmãos. Ele, esses dias, ele esteve lá na nossa terra, né, lá em Marambaia, ministrou lá uma palavra poderosa, conheceu lá os apóstolos, casal de apóstolos da nossa igreja, e foi bênção para a nossa vida. Queria dar a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 61. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler os versículos de 1 até o de número 3. Glória a Deus. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus, Ele tem uma palavra para você, amém? Eu não sei com quem Deus irá falar nessa noite ou com quantas pessoas irá falar, mas eu tenho certeza que Deus, Ele não fala com os aparelhos de som, Deus não fala com o ventilador e Deus não fala com o irmão que ficou em casa. Ele nessa noite, Ele vai falar com você, amém? E se Ele falar com você, receba a palavra de Deus no seu coração e saia daqui edificado nesta em nome de Jesus. Isaías 61 diz assim a palavra do Senhor: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me dar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para sua glória. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o profeta Isaías, ele está entre os profetas maiores da Bíblia, junto com Jeremias, Ezequiel e Daniel, porque ele profetizou durante muito tempo. Ele foi chamado de profeta messiânico porque ele profetizou muito a respeito da vida de Jesus. E nesse momento, Jesus, ele usa a boca de Isaías para trazer às nações uma mensagem profética falando sobre o ministério terreno. E a primeira coisa que ele diz aqui: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim.
O que Jesus ele quis dizer com isso? Que sem o Espírito Santo na vida dele, ele não seria nada, ele não faria nada, porque era o Espírito Santo que faria a diferença na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Você não encontra na Bíblia Jesus exercendo o ministério dele antes de receber o Espírito Santo. Jesus recebe o Espírito Santo quando é batizado, é levado ao deserto e tentado por 40 dias. E depois ele sai do deserto e ele começa a fazer a obra de Deus, a pregar o Evangelho, a levar o Evangelho do Reino. E eu quero nessa noite fixar a mensagem somente no versículo 3, na parte que diz que ele veio para consolar os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinzas, veste de louvor ao invés de espírito angustiado. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento dos mais difíceis na face da terra. Pessoas estão sofrendo de diversas maneiras. Esse vírus ele veio assolando muitas pessoas estão chorando, muitas famílias estão enlutadas por conta desse vírus. E junto com a doença veio a morte, veio a decadência, veio a crise econômica, veio a crise moral, veio uma avalanche de coisas acontecendo na vida das pessoas. Mas eu não vim aqui nessa noite para ser o profeta do caos na sua vida. Eu vim aqui para dizer para você, Deus mandou eu dizer para alguém nessa noite, que ainda há esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não conheço a sua vida, não sei o que está se passando, não sei o que se passa com a sua família, mas Deus, Ele conhece, Ele sabe, e Ele me trouxe aqui nessa noite para dizer para você que ainda há esperança, que ainda não é o fim, aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus, agora eu quero que você me acompanhe, eu quero te levar para o livro do Evangelho escrito por Lucas, no capítulo de número 8, e eu vou falar de dois personagens que a palavra de Deus cumpriu-se na vida deles, quando Jesus enxugou as lágrimas dos olhos deles, porque eles choravam, e ele colocou sobre quem estava de luto uma coroa ao invés de cinzas. Louvado seja o nome do Senhor. E você olhe para a sua situação nessa noite e creia e pense que ainda há esperança, que ainda não terminou, e que se estamos aqui nessa noite é porque a misericórdia de Deus ela nos alcançou. O Evangelho escrito por Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 35, a Bíblia diz que Jesus ele estava numa localidade chamada Cafarnaum. Jesus ali, ele cura o servo do centurião, naquela passagem que ele diz, basta uma palavra tua e meu criado ele sarará. Jesus faz essa cura, e Jesus sai e vai para Naim. Naim ficava a 40 quilômetros mais ou menos de distância, ali de Cafarnaum, onde Jesus estava, a um local alto. Jesus ele tinha que subir, e ele foi a Naim. Por quê? Porque lá em Naim havia uma viúva esperando por ele, porque o filho dela estava morto, e Jesus foi lá para ressuscitar o filho dela. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus sai de Naim, atravessa o Rio Jordão e ele vai para um local chamado Gadara. E quando Jesus está em Gadara, lá em Cafarnaum, duas pessoas estão sofrendo, estão chorando. Uma delas é um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, príncipe dos judeus. A filha dele, a única filha adolescente, uma menina, ela estava muito enferma e ela estava morrendo. Você hoje, quando tem uma criança doente em casa, você pega, leva no hospital, lá tem um médico, tem um aparelho que faz um exame, faz uma cirurgia. Naquela época não tinha, naquela época era medicina natural ou o poder de Deus. Jairo agora estava numa situação muito complicada. Ele estava vendo não somente a sua filha morrer,
mas os seus sonhos, os seus projetos, aquilo que ele acalentou, o sonho de ver a filha se casar, ter filhos, dar netos a ele, tudo estava se esvaindo por entre os dedos dele. Eu já passei por isso, você deve ter passado também por situações assim, em que você está vendo que está saindo do seu controle, e você não tem mais o que fazer, você já buscou ajuda, você já fez tudo o que podia, e agora você não tem mais outra opção, não há mais saída, não havia mais saída para Jairo. E Jairo, naquele momento, ele coloca algo no coração dele: eu vou procurar Jesus para que ele venha na minha casa, ore pela minha filha, porque a minha filha ficará curada. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro passo Jairo dá, que é gerar fé em Jesus no coração dele. Mas agora ele tinha que tomar uma decisão. A nossa vida, ela é feita de tomada de decisões. Repita isso e diga comigo: a nossa vida, ela é feita de tomada de decisões. Escute isso, eu vou dizer para você nessa noite. Nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio e usamos muito mal, porque na maioria das vezes escolhemos errado. Deus não decide nada por ninguém e nem o diabo decide nada por ninguém, porque existem muitas pessoas que gostam de errar e botar a culpa no diabo e dizer que foi o diabo. Não, o diabo mostra o caminho errado, Deus mostra o caminho certo. A decisão é nossa, é minha e sua. Jairo agora tinha que tomar uma decisão, talvez uma das decisões mais difíceis da sua vida: procurar Jesus. Por quê? Essa decisão para ele é muito difícil. Porque ele era um homem que ele ensinava para os judeus que Jesus era mentiroso, que Jesus tinha demônio, que Jesus não era Messias, que Jesus não era Filho de Deus. Ele agora teria que jogar por terra todos os seus conceitos, todos os seus conhecimentos, toda a sua ética religiosa. Ele teria que se despedir de todas essas coisas, e isso não é fácil. Não é fácil para ninguém. Você tem que tomar uma decisão dessa. Ele ia abrir mão de muita coisa, a perda seria muito grande para ele, mas ele estava colocando a filha dele como algo mais importante que tudo isso. Ele teria que se humilhar ao máximo agora na vida dele. Eu acredito que Jairo, como nós vamos ver lá na frente, ele chega para alguém da sua casa e da sua família e fala assim: eu vou procurar Jesus para que ele venha aqui e ore pela minha filha. E eu acredito que os amigos dele, que alguém da casa dele deve ter dito para ele: você ficou doido, você está maluco, não tome essa decisão, você é o cara da sinagoga, você é o príncipe dos judeus, você vai ficar desacreditado no meio da sociedade judaica, porque você tantas vezes falou mal deste homem, falou que ele não prestava, igual a mim e a você, que quando estávamos no pecado também falávamos que não queríamos Jesus, que não queríamos igreja, que não queríamos saber nada de ser crente. Alguém deve ter enchido a cabeça dele. Cuidado com as decisões que você toma, baseado naquilo que as pessoas falam com você. Na Bíblia aconteceu muitas vezes isso. Deus dá uma direção, alguém falar, e o servo dele, a serva dele tomar outra direção baseada no que alguém falou. Mas ele não escutou. Ele manteve firme a posição dele de encontrar com Jesus. Ele manteve a fé dele firme, ele manteve o propósito dele firme. Então Deus manda dizer para alguém aqui nessa noite: mantenha firme o seu propósito, aquilo que ele colocou no seu coração, porque ele está olhando por você. Louvado seja o nome do Senhor. Ele toma a decisão de procurar Jesus. Enquanto isso, Jesus está lá em Gadara. A Bíblia diz que Jesus ele chega em Gadara e o demônio, lá tinha um homem endemoniado, que a Bíblia não dá nome, diz que era o endemoniado gadareno. Ele era o bicho,
Ele era o terror daquela comunidade. Ninguém conseguia prender aquele homem. A Bíblia diz que ele arrebentava as correntes, todo mundo corria dele. Ele vivia nos sepulcros, escondido, morando nas cavernas. Mas não tem gente ruim, não tem coisa ruim que encontre com Jesus que não seja impactado pela presença dele. Louvado seja o nome do Senhor. Quando aquele homem bate de frente com Jesus, aquela legião, não era um demônio, uma legião de demônios, chega para Jesus e fala com ele: Jesus de Nazaré, o que temos contigo? Por que vieste atormentar-nos? Jesus não fala nada com eles. Jesus chega para eles e fala assim: ó, sai dele, vaza. Esse corpo não te pertence, essa vida não te pertence. Aí o que os demônios falam para Jesus? Estavam ali pastando uma manada de cerca de 2.000 porcos, que aquele povo vivia da cultura da criação e da venda de porcos. Eles chegam para Jesus e falam assim: Jesus, ordena-nos que entremos naqueles porcos. Olha, o demônio pedindo autorização a Jesus para fazer alguma coisa. Muitas das vezes nós fazemos coisas sem pedirmos autorizações a Jesus. Fazemos por nossa conta. Os demônios pediram. E Jesus foi e ordenou. Eles obedeceram, entraram nos porcos, os porcos caíram no precipício. Até os demônios obedecem a Jesus, mas muitos de nós temos dificuldade de obedecer a Jesus. E por isso sofremos. Aí quando Jesus faz aquele milagre tremendo ali, liberta aquele homem fica limpo, bonito, são, pronto para voltar para a sociedade. O povo vê, fica maravilhado. Que coisa tremenda que Jesus fez. Esse Jesus é poderoso. Aí foram encontrar com Jesus. Aí chegaram lá perto de Jesus e falaram para Jesus assim: Jesus, vai embora daqui. Porque você é legal, você liberta, mas você deu um prejuízo para a gente. Nós perdemos 2.000 porcos. Vai embora daqui. Se afasta de nós. Sabe o que nós aprendemos com isso? É que tem muita gente que depois que Jesus faz muita coisa na vida dele, ele prefere ficar com a porcaria do que ficar com Jesus. Dispensaram Jesus. Jesus volta para Cafarnaum. E quando Jesus ele vai entrar em Cafarnaum, lá estava Jairo com o sofrimento dele, com as angústias dele. E em outro lugar que a Bíblia não diz qual, estava uma mulher que a Bíblia não dá nome, que chama de a mulher hemorrágica ou a mulher do fluxo de sangue. E Jairo então decide sair da sua casa e ele decide ir ao encontro de Jesus. E ele vai, e quando ele chega perto de Jesus, ele fala para Jesus: Senhor, me socorre, porque a minha filha única está enferma, está à morte. Jesus vira para ele e fala assim: eu vou na tua casa e vou orar pela tua filha. Jesus manda dizer para você nessa noite que ele vai na tua casa, ele vai contigo até onde precisar ir para fazer aquilo que ele te prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos deixar Jairo aqui do lado de Jesus. Vamos lá do outro lado, na mulher de fluxo de sangue. Essa mulher, Jairo, ele estava há alguns dias, semanas, não sei, a Bíblia não relata o tempo, sofrendo, no sofrimento e no choro dele. Essa mulher, a Bíblia fala que ela estava há 12 anos sofrendo de uma enfermidade, de uma hemorragia. Mas aí você pensa assim, uma hemorragia, uma enfermidade, a gente vai ali no hospital, toma uma injeção e estanca. Naquela época não tinha isso, não. Naquela época tinha que esperar um milagre na vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher, ela coloca algo no seu coração. Se eu tão somente tocar nas vestes deste homem, eu ficarei curada. Ela determinou isso, ela tomou posse, colocando fé no seu coração. E é preciso que para que se consiga algo de Deus, é preciso primeiro gerar a fé no coração. Agora, queridos, você pode pensar assim, ela podia sair, era muito fácil.
porque ela estava com essa hemorragia, somente com isso? Não. Eu vou trazer um quadro para você aqui que talvez você não conheça da vida dessa mulher. Uma mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos, era uma mulher anêmica, era uma mulher fraca, era uma mulher que não devia de se alimentar e não comia, não tinha prazer na vida. Porque quando você tem um problema há muito tempo, ele somatiza e com isso outros problemas eles vêm junto com esse. Essa mulher, ela estava nessa situação já há 12 anos. Essa mulher, ela estava com vários outros problemas. Eu imagino que uma pessoa nessa condição, ela estava sofrendo, primeira coisa que ela estava sofrendo de abandono. Porque a pessoa que tinha um fluxo de sangue naquela época era considerada impura, não podia se misturar com a sociedade, porque se ela tocasse em alguém, ela seria morta, apedrejada, era o que dizia a lei. Ela não podia estar com ninguém, não podia estar junto com a família, não podia estar junto com quem ela amava. E quem já sofreu abandono sabe que é ruim. Se o marido, a esposa, o filho, a mãe, o pai abandona, a pessoa fica largada, é uma coisa muito ruim. Sofrer abandono e viver sozinho era o quadro que essa mulher estava vivendo. Essa mulher, ela estava falida, porque a Bíblia diz que ela gastou todo o seu dinheiro com os médicos e de nada adiantou. Às vezes, nós procuramos solução aqui e ali e não encontramos, porque não procuramos a solução no lugar correto. Porque o lugar de procurar a solução é aos pés de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher devia de ser uma mulher que vivia ansiosa, esperando a cura dela que nunca chegava. Tem alguém aqui ansioso, esperando alguma coisa acontecer na sua vida e não está acontecendo? Jesus falou o seguinte em Mateus capítulo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. O Pai sabe o que você precisa. Não se preocupe com o que você vai comer, o que você vai vestir, não se preocupa, porque o Pai está agindo por você. Faça somente uma coisa: buscai o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja o nome do Senhor. Essa mulher devia de ser uma mulher também que era depressiva, vivia em depressão, porque quando você não consegue avançar, quando você não conseguir o seu objetivo, quando aquilo que você tanto espera não chega, a primeira coisa que vem é a depressão. Quando a coisa fica difícil, vem a depressão. E aí você começa a olhar para o passado e ver as coisas que você perdeu, as coisas erradas que aconteceram e pensar que nada nunca dá certo. A sua alma começa a tomar conta de você, os sentimentos começam a aflorar. Mas há uma receita para a pessoa que vive em depressão. A Bíblia diz o seguinte, querido: quero trazer à memória só aquilo que me traz esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Para de remoer o passado, para de remoer o que não deu certo, viva hoje, olhe para frente, porque o presente Jesus está te dando e o futuro está nas mãos dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher, ela tinha que colocar a fé dela em ação. O apóstolo Tiago, ele escreveu o quê? Que a fé sem obras é morta. Às vezes você chega para uma pessoa e fala assim: Jesus é bom, morreu no seu lugar, ele é maravilhoso, ele quer te salvar. A pessoa, você crê nisso? O que a pessoa fala para você? Eu creio. Quer aceitar ele como Senhor e Salvador da sua vida? Não, agora não. Fé morta. Às vezes a pessoa fala assim: eu quero que a minha situação financeira ela melhore. O que eu tenho que fazer? Você crê que Jesus pode te abençoar e transformar a sua vida material e financeira? Eu creio, mas para isso você tem que dar os dízimos e as ofertas, como diz a palavra do Senhor. Aí não tem coragem, tem a fé, mas não coloca em ação. Fé sem obras é morta. De que adiantava a fé dela se ela ficasse ali sozinha e não fosse ao encontro de Jesus? Ah, se eu tão somente tocar no exército deste homem, eu ficarei curada. Mas ela tinha que tocar. E para tocar, ela tinha que ir ao encontro dele. E para ir ao encontro dele não era fácil, porque ela estava doente, ela estava anêmica e ela corria o risco de ser reconhecida e morrer apedrejada.
tem que buscar, cavar o coração de Deus, se quiser ver o sobrenatural de Deus na sua vida. Quem fica na zona de conforto não vê o sobrenatural de Deus na sua vida. Tem que sair da zona de conforto. Agora tinha que tomar uma decisão muito importante na vida dela. Ou ela vivia ali, morria abandonada, frustrada, infeliz, amargurada, ou morria apedrejada, tentando buscar o milagre dela. O milagre dela valia o risco da vida dela. Eu acredito que ela pensou, se eu ficar aqui eu vou morrer. Se eu tocar em alguém lá eu vou morrer, então eu vou tentar tocar nele. Porque se eu tocar nele, eu posso ficar curada e o meu milagre vai acontecer na minha vida. Decisão. Então ela decidiu enfrentar a multidão, ela decidiu enfrentar a morte para buscar o milagre dela. E você tem tido coragem de enfrentar as barreiras, as dificuldades, a incredulidade para buscar aquilo que você está precisando de Deus? Você tem tido essa coragem? A Bíblia diz que ela saiu daquele lugar que estava e foi ao encontro de Jesus. A multidão era muito grande, a multidão apertava aquela mulher. E ela teve que se esforçar, ela teve que vencer todas as dificuldades e impedimentos. E quando ela toca em Jesus, a Bíblia diz que ela toca na orla dos vestidos de Jesus. A orla é aqui. Eu acredito que para ela tocar em Jesus aqui, ela tinha que estar como? Deitada no chão. Porque mesmo que ela estivesse de joelho, ficaria difícil. Eu acredito que aquela mulher, ela caiu, e quando ela viu a fonte do milagre dela indo embora, ela esticou a mão no último esforço, e ela pegou e tocou nas vestes de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque às vezes você pensa que não vai dar mais, está muito difícil, a coisa não acontece. Ei, esforça mais um pouquinho, busca mais e creia, Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Quando ela toca, Jesus fala, ei, para, e perguntam a ele, o que aconteceu, mestre? Parou por quê? Porque alguém me tocou diferente, porque eu senti sair virtude de mim. Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa noite, louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, quantas pessoas tocaram em Jesus naquela multidão. Mas Jesus sentiu o toque somente daquela mulher, porque foi um toque cheio de fé. Oh, aleluia. Foi um toque cheio de vontade de receber algo dele. E a Bíblia diz que Jesus para. Jesus para e pergunta, quem me tocou? Aí os apóstolos falam, Senhor, a multidão está te apertando. E o Senhor pergunta, quem te tocou? Aí ela, com muito medo, ela se declara. Nesse momento, Jairo ao lado de Jesus, com os olhos brilhando, olhando para Jesus. Naquela época não tinha relógio não, né? Mas se fosse hoje, ele estaria olhando no relógio. Ah, caramba, esse homem está aí andando, ele não vai na minha casa, minha filha está morrendo, o tempo está passando, eu tenho pouco tempo. E agora, o que eu vou fazer? Aí quando Jesus para, ele pensa assim, já era, o homem parou, está procurando uma mulher, a multidão está muito grande, o que vai acontecer? Aí chegam os da casa dele, ei, não incomoda mais o mestre não, a sua filha já está morta. Palavra final, sentença final. Imagina o coração daquele homem, eu não perdi filho, meus filhos estão vivos, graças a Deus. Não sei como é que é essa dor, mas quem já perdeu sabe. Eu acredito que seja uma dor muito insuportável, uma dor muito terrível. E aquele homem olhando para Jesus com seus olhos cheios d'água. Jesus vira para ele e fala assim, olha para ele e fala assim, Jairo, não temas, creia somente. Ainda há esperança, louvado seja o nome do Senhor. Jesus diz para você nessa noite, ainda há esperança.
que a última palavra é de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas Senhor, já está morto, não importa, já é de 4 dias, não importa. Já tem mais de 6 anos, já tem mais de 10 anos, não importa. Naquele momento, Jesus libera uma palavra para a vida de Jairo. Jairo agora tinha que tomar outra decisão. Confiar em Jesus ou fazer igual muita gente faz quando a coisa está demorando. Chutar o balde. Ficar nervosinho. Não quero mais não. Está demorando muito. Você é mentiroso. Você provou para mim tudo aquilo que falei de você, que você é mentiroso, que você não cura ninguém, porque você podia ter ido na minha casa, e você ficou aí, mandou esperar, e a minha filha morreu. Jesus, ele poderia ter dado uma ordem, como ele deu para o centurião de Cafarnaum, para o servo dele, ter falado para a filha de Jairo ser curada naquele momento, sim ou não? Por que Jesus não fez? Porque Jesus só estava falando para Jairo o seguinte, estava falando para mim e para você nessa noite, não é no seu tempo, é no meu tempo, não é do seu jeito, mas é do meu jeito, louvado seja o nome do Senhor. O que Jairo faz? Ele pensa bem e decide aceitar a palavra que Jesus liberou sobre a vida dele. Não temas, crê somente, ainda há esperança. Ainda não é o fim, a última palavra ainda não foi dada. Espera só mais um pouquinho, louvado seja o nome do Senhor. Jesus vai para a casa de Jairo e deixa a mulher do fluxo de sangue lá, já que não era mais a mulher do fluxo de sangue. A mulher que foi curada do fluxo de sangue e foi restaurada e foi inserida novamente na sociedade e na vida, porque teve um encontro sobrenatural com Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Jesus deixa ela lá e vai e se encaminha para a casa de Jairo. E a Bíblia diz que quando Jesus entra na casa de Jairo, o que ele encontra? Ele encontra um cenário de morte, ele encontra as pessoas chorando, fazendo um velório. Jesus, quando entra naquele lugar, a presença dele, ela é tão impactante que na presença dele, até a tristeza, ela tem que saltar de alegria. Jesus vira para aquele povo que está chorando, para aquela multidão, e diz para eles o seguinte: a menina não está morta, ela apenas dorme. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que quando Jesus libera essa palavra, eles riram, olharam um para os outros e riram de Jesus. A Bíblia não relata, mas eu faço uma conjectura aqui, eu imagino que eles devem ter olhado um para os outros e ter falado assim: ei, esse cara é maluco mesmo, né? Tudo que falaram dele é verdade. Vai dizer que a menina está dormindo? Nós não conhecemos, será que nós não conhecemos uma pessoa morta? Será que nós não conhecemos a morte? Sim. Eles conheciam a morte, mas quem entrou ali conhecia a vida, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Você pode aplaudir a ele nessa noite mais uma vez, louvado seja o nome do Senhor. Jesus chega naquele lugar e libera somente uma palavra, não faz discurso, não pula, não dá cambalhota, e fala o seguinte: menina, eu te digo, levanta. A menina levanta, senta, ele manda que dê alimento a ela, porque ela estava há algum tempo sem se alimentar, e a alegria, ela volta àquela casa. Jesus não somente ressuscitou a menina, ele restituiu àquela casa a paz, a alegria, a prosperidade, dias felizes, o sonho sendo continuado, os projetos colocados em prática novamente. Foi isso que Jesus fez naquele lugar. E é isso que Jesus quer fazer na minha vida e na sua vida. Ele quer chegar, ele quer entrar e ele quer fazer a mudança total. Aonde há tristeza, ele quer trazer alegria. Aonde há enfermidade, ele quer trazer a cura. Aonde há morte, ele quer trazer a vida. Aonde há falência, ele quer trazer a prosperidade. Louvado seja o nome do Senhor. Pode aplaudir o Senhor? É isso, aplauda ele, porque ele faz. Ele faz isso. Louvado seja o nome do Senhor.
ainda há esperança. Ah, Jesus, quando sai daquele lugar, a Bíblia não fala, mas eu acredito que se fosse hoje, né? Jesus saindo daquele lugar, eu, pastor Rogério, junto com ele assim, ele ia falar assim: aí, está cancelado o velório, está cancelado o funeral, faz agora aí, ó, um culto de ação de graça, louvado seja o nome do Senhor. Marca o culto de ação de graça aí, marca. E depois você fala com o pastor Rogério: estou fazendo um culto de ação de graça, porque Deus falou que naquele dia que ainda há esperança e a palavra dele não volta vazia, louvado seja o nome do Senhor. Pode aplaudir o Senhor mais uma vez, ficar de pé, para a gente poder orar ao Senhor. Eu vou orar por você nessa noite, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Tem uma canção que o refrão dela diz assim, eu não sei cantar não, mas ela fala assim: ainda há esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas. E se nos antes, isso, na terra sua raiz, e se o seu tronco morrer, ouça bem o que ele diz: ainda há esperança, a alegria vai voltar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a jorrar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Oh, eu já fui árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Aplauda o Senhor mais uma vez. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia! Eu vou orar por você agora nessa noite. Se você quiser vir aqui ao altar do Senhor, porque é no altar que nós conseguimos a vitória, no altar que nós deixamos as coisas que precisamos, os nossos pedidos. Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui, eu vou orar por você, eu vou interceder por você, vou colocar as mãos sobre você. Pode vir isso, venha, em nome de Jesus, eu vou orar por você. Vou orar por vocês que estão aí atrás também. Mas eu vou pedir aqui, especialmente ao Senhor, por essas vidas que vieram aqui diante do altar. Não é minha, a palavra é do Senhor, a palavra já foi liberada e a palavra de Jesus, ela não volta vazia. Ele me trouxe aqui nessa noite para dizer isso para você nessa noite, louvado seja o nome do Senhor, que Ele não desistiu, não desista porque Ele não desistiu. É no tempo dele, é o processo, todo propósito passa pelo processo e é preciso suportar o processo. O processo dói, o Senhor às vezes ele nos leva para o deserto, mas o Senhor não deixa os seus filhos morrer no deserto, porque no deserto de Deus Ele manda água, Ele manda provisão, Ele manda refrigério, louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Conversava com um pastor amigo meu, agora de tarde, ele falou: amigo, estou mal, estou começando a entrar em depressão. Eu falei: não, em nome de Jesus, não faça isso. Eu sei que você já está desempregado há um tempo, as pessoas estão te ajudando, você está morando sozinho, você está muitas vezes em solidão, mas eu quero te perguntar uma coisa: nesse momento que você está passando por isso, te faltou uma coisa? Ele falou: não, porque Deus proveu, então suporte e aguenta, porque no momento certo Deus vai te honrar, louvado seja o nome do Senhor. Só recebe a honra quem permanece, quem desiste e volta atrás não é honrado. Então permaneça, porque o Senhor, Ele é fiel para cumprir. Não sou eu, não é o pastor Rogério, mas é Deus que cumpre as promessas dEle em nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor. Oremos, queridos. Pai, em nome do seu Filho amado Jesus, eu estou entrando em sua presença, Senhor, porque a tua palavra é verdade, ela foi liberada nessa noite. Senhor, eu quero orar, interceder, Senhor, pelos teus filhos agora, que vieram aqui diante, Senhor, do teu altar. Pai, toma cada vida em tuas mãos, abençoa cada família aqui representada por essas pessoas. Eu não sei, Senhor, o que elas precisam, mas porque tu és onisciente. For cura, traga cura. Se for restauração, restaura, Senhor. Espírito Santo, traga renovo na vida dos seus filhos. Senhor, se for, Pai, problema financeiro, vai abrir as portas, Senhor. Vai, Senhor, trazendo, Senhor, aquilo que os teus servos precisam. E enquanto a porta não abre, Senhor, vai trazendo, Senhor,
Vai trazendo, Senhor, a provisão, porque Tu és o Deus que cuida dos seus, o Senhor não abandona os seus. Senhor, toma os Teus filhos em tuas mãos, derrama o Teu bálsamo nessa noite sobre a vida dos Seus filhos. Nessa noite eu ministro o amor de Deus sobre a vida de vocês. Eu ministro os braços do Pai te abraçando, dizendo para vocês: filhos, eu te amo, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei como está a sua casa, como está a sua família, mas eu sei que existe um Deus no céu que cuida dos seus, Ele jamais abandona os seus. Pai, também eu oro pelas pessoas que estão, Senhor, nas cadeiras que não vieram aqui. Senhor, abençoa os teus filhos, traga, Senhor, restauração, traga renovo, traga provisão, traga cura, libertação, traga paz nos lares e nas vidas, em nome de Jesus, amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.